Imagina estar no meio do caos, com problemas se acumulando e a pressão aumentando. Enquanto outros perdem o controle, você permanece firme, sereno e focado, não porque não sinta o estresse, mas porque aprendeu a dominá-lo. Essa é a diferença entre aqueles que se quebram diante da adversidade e aqueles que a transformam em um trampolim para o sucesso. A história está repleta de grandes líderes, empreendedores e pensadores que encontraram na calma a sua maior força. De Marco Aurélio a empresários modernos, o estoicismo tem sido uma filosofia que transforma a maneira como enfrentamos os desafios, convertendo obstáculos em oportunidades. E se eu lhe dissesse que você também pode desenvolver essa mesma mentalidade? Neste vídeo, você vai descobrir como a calma, longe de ser uma simples reação passiva, é uma estratégia poderosa que pode levá-lo a alcançar seus objetivos com clareza e determinação. Antes de continuar, quero convidar você a dar o primeiro passo para a sua transformação. Escreva nos comentários esta frase: hoje começo minha nova versão sereno, forte e estoico. Esse simples ato vai marcar o seu compromisso com a mudança, com uma mentalidade mais forte e com a filosofia que já levou grandes líderes ao sucesso. Não subestime o poder de uma decisão. Número 1. A calma vem de um esforço consciente. A mente é como um grupo de cavalos desgovernados. Se a deixamos correr sem controle, ela nos arrasta para o medo, a ansiedade e a frustração. Mas assim como um cavaleiro pode aprender a domar seus cavalos, você pode aprender a controlar seus pensamentos. A calma não é um estado que simplesmente aparece quando tudo vai bem. É uma prática, uma disciplina, um esforço consciente de direcionar a mente para a serenidade em vez do caos. É decidir, a cada momento, que você não será escravo das circunstâncias nem das emoções passageiras. A calma não é fraqueza, é poder. É a habilidade de observar o mundo sem ser sacudido por ele. Quando a mente se deixa levar pelo medo, pelo estresse ou pela raiva, o que está acontecendo, na verdade, é uma perda de controle, não porque as situações sejam insuportavelmente difíceis, mas porque não estamos treinados para enfrentá-las com razão. A maioria das pessoas reage à vida no piloto automático, sem questionar os próprios pensamentos. Se algo dá errado, preocupam-se. Se alguém as trata com desprezo, ficam com raiva. Se enfrentam um obstáculo, desanimam. Todas essas reações são fruto de uma mente sem controle. Os estoicos entendiam que a chave da tranquilidade não está em mudar o mundo, mas em treinar a mente para não ser arrastada por ele. O medo e a ansiedade são produtos de uma mente que vaga entre o passado e o futuro, presa em pensamentos que não trazem nada de útil. A calma só existe no presente. Grande parte dos nossos sofrimentos é criada pela mente e não pela realidade. Pensamos no que pode dar errado, no que alguém disse, no que não podemos controlar, e enquanto fazemos isso, nos afastamos do único lugar onde a calma é possível, o agora. Você não pode estar ansioso se está completamente focado no que tem à sua frente. Não pode sentir-se sobrecarregado se decide concentrar-se apenas no próximo passo. A calma é resultado de um esforço consciente para trazer a mente de volta ao presente, repetidas vezes, até que esse seja seu estado natural. Quando aplicamos esse esforço, algo muda dentro de nós. Deixamos de ser vítimas das nossas emoções. Não reagimos a cada provocação. Aprendemos a pausar antes de responder, a observar antes de agir. A raiva perde intensidade, o estresse se torna administrável e os problemas deixam de parecer tão grandes, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque aprendemos a manter-nos firmes no meio da tempestade.
Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos afetam, mas a interpretação que fazemos delas. Se controlamos nossa interpretação, controlamos nossa resposta. E se controlamos nossa resposta, controlamos nossa vida. Mas a calma não é algo que se conquista uma vez e se mantém para sempre. É uma prática constante que exige vigilância, autodisciplina e a disposição de escolher a razão em vez da emoção, o presente em vez da distração. Sempre que sentir a ansiedade crescer, a raiva surgir ou o medo tentar tomar o controle, faça uma pausa e pergunte: este pensamento está me ajudando ou me afastando da paz? Estou reagindo por hábito ou por clareza? Cada vez que você escolhe a calma, fortalece a mente. Cada vez que doma seus pensamentos, fica mais forte. Calma não significa indiferença nem passividade, significa agir com consciência, responder com inteligência e decidir a partir da serenidade, e não da impulsividade. Não é um dom reservado para poucos. É uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver com prática. E quando você a domina, descobre que a vida não é sobre controlar o mundo exterior, mas sim sobre dominar o mundo interior. Porque quem controla sua mente, controla seu destino. Número 2. A respiração consciente é uma âncora para a calma. A respiração consciente é uma das ferramentas mais poderosas que temos para encontrar tranquilidade em meio ao caos. É simples, está sempre disponível e não exige nada externo. No entanto, na maior parte do tempo respiramos de forma automática, sem perceber o impacto que isso tem na nossa mente e no nosso corpo. Quando o estresse e a ansiedade nos dominam, a respiração se torna superficial e acelerada, alimentando ainda mais o estado de agitação mental. Mas quando levamos nossa atenção à respiração, quando inspiramos de forma profunda e consciente, algo muda. Reconectamos-nos com o corpo, com o presente, com a única realidade que realmente importa, o agora. A filosofia estoica nos ensina que o controle da mente começa com o controle do corpo e a respiração é a ponte entre os dois. Em momentos de tensão, incerteza ou agitação emocional, a primeira reação instintiva é acelerar a respiração. Mas se em vez de nos deixarmos levar por esse impulso, paramos por um instante para inspirar de forma profunda, pausada e controlada, enviamos imediatamente uma mensagem ao sistema nervoso: está tudo bem, não há perigo real, podemos responder em vez de reagir. A respiração consciente nos lembra que temos o poder de decidir como enfrentamos cada momento. Na prática estoica, a disciplina da percepção é fundamental, significa que o que nos perturba não é o mundo exterior, mas a forma como o interpretamos. Ao respirarmos conscientemente, damos a nós mesmos uma pausa literal e figurada das preocupações. Em vez de sermos consumidos por pensamentos negativos ou pelo ritmo acelerado da vida moderna, ancoramos nossa atenção no compasso da nossa própria existência. Cada inspiração é um lembrete de que estamos aqui, agora. Cada expiração é uma oportunidade de soltar o que não podemos controlar. Quando enfrentamos um problema, a mente tende a vagar entre o passado e o futuro, preocupando-se com o que já passou ou com o que pode acontecer. Mas a respiração consciente nos devolve a única certeza, o presente. No momento em que tomamos uma respiração profunda, interrompemos o ruído mental e recuperamos clareza. Um estoico sabe que a calma não está no exterior, mas dentro de si, e a respiração é a chave para acessar esse estado de serenidade interna. Praticar a respiração consciente não é complicado, mas exige intenção. Basta parar, inspirar profundamente, segurar o ar por alguns segundos e depois expirar lentamente. Repetir esse processo algumas vezes pode transformar completamente o estado mental.
Ficamos mais lúcidos, mais presentes, mais donos de nós mesmos. Não precisamos esperar que a vida nos dê um respiro, podemos criá-lo a qualquer momento. Os benefícios dessa prática são imediatos. Ao respirar de maneira profunda e controlada, reduzimos a produção de hormônios do estresse, relaxamos a tensão muscular e melhoramos a oxigenação do cérebro. Isso nos permite pensar com mais clareza e agir com sabedoria, em vez de impulsividade. Não importa quão caótica seja a situação externa, se a nossa respiração é serena, a nossa mente também será. No dia a dia, podemos aplicar esse princípio em qualquer momento, antes de responder a uma mensagem que nos irrita, antes de tomar uma decisão importante, antes de enfrentar uma conversa difícil. Um único suspiro profundo pode ser a diferença entre reagir com emoção descontrolada ou responder com calma e autocontrole. A respiração consciente é a nossa âncora, o nosso lembrete constante de que o verdadeiro poder está na forma como escolhemos enfrentar a vida. Número 3. O exercício físico é essencial para a saúde do cérebro. Mover o corpo é fundamental para manter a mente no seu melhor estado. Não é apenas uma questão de saúde física, é um princípio básico para quem busca clareza, foco e resistência mental. A disciplina do corpo é a disciplina da mente. Não se pode esperar que o pensamento seja afiado se o corpo está fraco, sedentário e negligenciado. Ao nos exercitarmos, fortalecemos a capacidade de enfrentar o dia a dia com firmeza, paciência e autocontrole. O cérebro precisa de oxigênio e de um bom fluxo sanguíneo para funcionar de forma eficiente. Quando nos movimentamos, caminhando, correndo ou treinando, estamos nutrindo o órgão mais importante para a tomada de decisões. Um cérebro bem oxigenado é mais ágil, mais resistente e menos propenso à ansiedade ou à confusão. Por outro lado, quando levamos uma vida sedentária, nossa mente torna-se lenta, pesada e vulnerável ao estresse. As preocupações nos dominam com mais facilidade e a fadiga mental se instala rapidamente. Muitas vezes, a diferença entre uma mente dispersa e uma mente focada está diretamente ligada à prática de atividade física. Pessoas que se exercitam regularmente têm uma vantagem mental significativa, não apenas porque o corpo é mais forte, mas porque o cérebro está mais preparado para resistir aos efeitos do estresse. O estresse é inevitável, faz parte da vida. Mas a forma como o enfrentamos depende de quão preparados estamos. Quando nos exercitamos, o corpo libera endorfinas, substâncias que atuam como um antídoto natural contra a ansiedade e a tensão. Não é coincidência que após treinar nos sintamos mais leves, otimistas e com uma visão renovada das coisas. É a biologia trabalhando a nosso favor. O hipocampo, região do cérebro responsável pela memória e concentração, se beneficia diretamente do exercício físico. Está comprovado que uma atividade simples, como caminhar rapidamente 3 vezes por semana, pode aumentar o seu volume, melhorando nossa capacidade de lembrar, aprender e manter a atenção no que realmente importa. Treinar regularmente é literalmente moldar o cérebro, tornando-o mais eficiente e resistente ao desgaste cognitivo. Em um mundo cheio de distrações, isso é uma vantagem enorme. Incorporar o exercício na rotina não é apenas uma questão estética ou de desempenho físico. É uma estratégia para pensar com mais clareza, reagir com mais controle e tomar melhores decisões sob pressão. O exercício não apenas nos ajuda a liberar o estresse acumulado, mas também nos treina para lidar com o desconforto com paciência. Aprender a empurrar o corpo além da fadiga nos ensina a levar a mente além da frustração. A autodisciplina aplicada no treino se reflete na vida. Enfrentar um problema depois de ter treinado é diferente de enfrentá-lo com a mente turva pela inatividade.
Uma mente bem oxigenada vê soluções onde antes via obstáculos. Uma mente treinada para resistir ao esforço físico é uma mente capaz de se manter firme em meio à adversidade. Não é coincidência que grandes pensadores da história tenham integrado o movimento às suas vidas. Caminhar, correr e treinar o corpo não apenas os mantinha em forma, mas também ajudava a processar ideias com mais clareza. Não se trata de se tornar um atleta ou seguir uma rotina extrema, mas de compreender que corpo e mente não são entidades separadas. Um corpo fraco é um obstáculo para uma mente forte. Um corpo ativo é um aliado para uma mente calma. Fazer exercício não é opcional, é uma necessidade se queremos pensar com clareza, responder com controle e viver com mais presença. Força física e força mental caminham juntas. Quando fortalecemos o corpo, fortalecemos a mente. E com uma mente forte, a vida se torna muito mais administrável. Número 4. Dormir bem é crucial para o cérebro. Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade fundamental para o funcionamento da mente. Um corpo cansado ainda pode seguir em frente com esforço, mas uma mente privada de descanso torna-se caótica, instável e propensa a erros. Não importa quão disciplinado você seja, se não dorme bem, sua capacidade de se concentrar, lembrar e tomar boas decisões será afetada. A mente não é infinita, ela precisa de ordem, precisa de recuperação, precisa do descanso profundo que só o sono reparador pode oferecer. Após apenas uma noite mal dormida, o cérebro começa a sofrer deterioração. A falta de descanso prejudica a memória, reduz a atenção e nos torna mais reativos emocionalmente. A irritabilidade, a impaciência e a ansiedade aumentam quando não dormimos o suficiente. É fácil perceber a diferença. Depois de uma boa noite de sono, o mundo parece mais administrável, os problemas parecem ter solução e a mente está mais focada. Depois de uma má noite, qualquer obstáculo parece maior do que realmente é, tudo se torna mais pesado, mais confuso, mais frustrante. O sono não é apenas uma pausa, é um processo ativo no qual o cérebro se repara e se reorganiza. Durante a noite, as conexões neurais se fortalecem e as informações importantes são consolidadas na memória. É no sono profundo que as emoções do dia são processadas, que o estresse é liberado e que a mente encontra clareza. Quando dormimos bem, acordamos com uma sensação de renovação, com a mente pronta para enfrentar o dia com calma e determinação. Não podemos confiar em uma mente exausta. Disciplina, raciocínio e equilíbrio exigem uma base sólida, e essa base é o descanso adequado. Não se trata apenas de dormir por dormir, mas de dar ao corpo e à mente o tempo necessário para se regenerarem. A diferença entre um dia produtivo e um dia caótico muitas vezes está na qualidade do sono. A privação do sono não apenas prejudica a memória e a concentração, como também altera a forma como lidamos com as emoções. Sem descanso suficiente, reagimos com mais intensidade a situações que normalmente poderíamos lidar com calma. Um comentário insignificante nos irrita mais do que deveria, um pequeno problema parece uma crise, uma tarefa simples se torna impossível. A paciência diminui, o autocontrole enfraquece e a perspectiva se distorce. Tudo isso acontece porque um cérebro cansado é menos racional e mais impulsivo. Dormir bem é um tipo de treinamento mental, permite agir com mais clareza, precisão e controle, ajuda-nos a pensar antes de reagir e a ver as coisas como realmente são, em vez de distorcê-las pelo cansaço. Um descanso adequado é como afiar uma espada. Uma mente bem descansada corta a confusão com facilidade, enquanto uma mente fatigada se torna lenta e desorganizada.
Não é coincidência que grandes pensadores, líderes e estrategistas sempre tenham priorizado o sono. Eles sabiam que o poder da mente depende da sua capacidade de se recuperar. Um sono de qualidade também é essencial para lidar com o estresse. Não podemos controlar tudo ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos, e um cérebro bem descansado tem mais recursos para se adaptar, encontrar soluções e resistir à pressão sem colapsar. A calma não está no número de horas que passamos acordados, mas na qualidade do descanso que permitimos ao corpo. Dormir bem não é perder tempo, é investir em clareza, foco e força mental. Não se trata apenas de dormir mais, mas de dormir melhor. Ter rotina, disciplina e reduzir distrações antes de dormir é essencial. Cada dia começa na noite anterior. O sono é o alicerce da capacidade de enfrentar a vida com sabedoria e equilíbrio. Descansar bem é um ato de respeito por si mesmo, pela própria mente e pela vida que desejamos construir. Uma mente forte precisa de um descanso sólido. Quando dormimos bem, acordamos prontos para qualquer desafio, preparados para agir com calma e clareza. Número 5. A influência do ambiente na calma. O ambiente em que você vive influencia seu estado mental muito mais do que imagina. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como acontecem, e sua vida seguirá em calma. Porém, se o seu entorno é caótico, barulhento ou cheio de distrações, manter a serenidade se torna um desafio constante. Não é apenas uma questão de força de vontade, mas de como você organiza seu espaço físico e mental para favorecer a tranquilidade. Criar um ambiente que incentive a calma não é um luxo, é uma necessidade. A mente responde ao contexto em que se encontra. Se sua casa está cheia de bagunça e ruído, sua mente refletirá essa agitação. Mas se o seu espaço está organizado de forma intencional, com iluminação adequada, cores suaves e ausência de distrações desnecessárias, você estará enviando uma mensagem clara ao seu cérebro. Aqui você pode relaxar. Aqui você pode pensar com clareza. Marco Aurélio escrevia em seu diário todas as manhãs, porque entendia que a calma não é algo que se encontra por acaso, mas algo que se constrói com intenção. Quando um ambiente favorece a serenidade, o impacto no bem-estar emocional é imediato. Não é necessário ir para um retiro distante para encontrar paz. É possível criar sua própria versão de refúgio no dia a dia. Um espaço onde seja possível recarregar as energias, estar consigo mesmo e se desconectar da estimulação constante do mundo exterior. Luz quente, organização, silêncio, elementos naturais como plantas ou madeira, tudo isso contribui para criar uma sensação de estabilidade. E quando o ambiente é estável, a mente tende a segui-lo. Reduzir o estresse não se trata apenas de evitar problemas, mas também de preparar-se para enfrentá-los com clareza. Um espaço tranquilo não elimina as dificuldades, mas fortalece a capacidade de respondê-las com equilíbrio. A mente precisa de momentos de calma para processar informações, tomar melhores decisões e manter o equilíbrio emocional. Os estoicos aplicavam esse princípio por meio da reflexão e do distanciamento das distrações, evitando deixar que o ruído do mundo controlasse seu interior. Procuravam espaços para reconectar-se com a razão e o propósito. Um ambiente favorável à calma não apenas reduz a ansiedade, como também melhora o foco. No mundo atual, com notificações constantes, redes sociais e excesso de informação bombardeando a mente, ter um lugar onde se possa estar plenamente presente é algo inestimável. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador e tendo responsabilidades esmagadoras, encontrava momentos para contemplar em meio ao caos. Não era porque sua vida fosse fácil,
mas porque entendia que a calma é requisito para a clareza mental. Não subestime o impacto que seu ambiente tem sobre o seu estado emocional. Se sente que a ansiedade e o estresse estão sempre presentes, observe o lugar onde passa a maior parte do tempo. Ele está configurado para favorecer a tranquilidade, ou é uma fonte de tensão e distração? Pequenas mudanças podem gerar um grande impacto: reduzir a bagunça, eliminar objetos sem utilidade, reservar um canto para leitura ou meditação. A chave não está em fazer grandes transformações de uma vez, mas em construir, pouco a pouco, um ambiente que reflita a serenidade que você quer cultivar internamente. A calma não é algo que se busca fora, é algo que se cultiva por dentro. Mas para que a mente possa encontrá-la, precisa de um espaço que a favoreça. Projete seu ambiente com intenção, rodeie-se de elementos que conectem você com a tranquilidade e não permita que o caos externo invada seu refúgio interno. Quando você cria um espaço que respira calma, sua mente aprende a fazer o mesmo. Número 6. O impacto da alimentação e do consumo de substâncias. O que você consome não afeta apenas o seu corpo, afeta também a sua mente. Os estoicos entendiam que a moderação e o autocontrole eram essenciais para uma vida equilibrada. Epicteto dizia que não é a vida em si que nos perturba, mas as nossas opiniões sobre ela. No entanto, se o que você coloca no seu organismo altera a sua química interna, sua capacidade de manter a calma e a clareza fica comprometida. Não é possível esperar ter uma mente serena se você constantemente sobrecarrega o corpo com estimulantes, alimentos ultraprocessados e substâncias que geram desequilíbrio. Um homem costumava começar o dia com várias xícaras de café, acreditando que isso o ajudava a manter-se alerta e produtivo. Não percebia que esse excesso de cafeína afetava seu estado mental. No meio da manhã, sentia ansiedade sem motivo aparente, a mente saltava de um pensamento para outro e sua capacidade de concentração caía. À tarde, quando os efeitos da cafeína diminuíam, surgia a fadiga e a necessidade de consumir mais estimulantes para continuar funcionando. Até que um dia ele decidiu prestar atenção ao próprio corpo e questionar como a alimentação influenciava seu humor. Reduziu o café e começou a experimentar alternativas mais equilibradas, como o chá verde, que oferecia energia sem picos ou quedas bruscas. Com o tempo, percebeu que sua mente estava mais estável e a ansiedade havia diminuído significativamente. Estar consciente do que você consome e de como isso afeta seu estado emocional é fundamental para tomar melhores decisões. Não se trata de eliminar tudo o que gosta, mas de observar se o que você ingere o aproxima ou afasta da serenidade. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e aditivos químicos, podem gerar inflamação no corpo e afetar o equilíbrio mental. Bebidas estimulantes podem dar um impulso momentâneo, mas se não houver controle, alimentam um ciclo de dependência e instabilidade emocional. Marco Aurélio praticava a moderação em todas as áreas da vida, porque sabia que o excesso leva à instabilidade. Comer demais, beber demais ou depender de substâncias externas para regular o humor são formas de perder o controle sobre si mesmo. Para os estoicos, a verdadeira força não vem do que se consome, mas da capacidade de manter a autodisciplina em cada escolha. Quando você começa a controlar o que consome, nota uma diferença imediata no estado emocional, a ansiedade diminui, a mente se torna mais clara e a energia permanece estável ao longo do dia. Não é necessário eliminar tudo de uma vez, mas é essencial questionar cada escolha. Esta comida me nutre ou me desgasta, esta bebida me ajuda a focar ou me deixa agitado. Dependo disso para me sentir bem ou posso encontrar equilíbrio sem ela? O impacto da alimentação sobre a calma é inegável. Corpo e mente não são separados, o que você faz com um afeta diretamente o outro.
Um sistema nervoso sobrecarregado de estimulantes terá mais dificuldade para manter a paciência e a clareza. Um corpo que recebe alimentos nutritivos terá mais recursos para lidar com o estresse. Sêneca dizia que o corpo deve ser tratado com disciplina para que não se torne desobediente à alma. Não se pode esperar ter controle sobre a mente se não houver controle sobre o que se coloca no corpo. Faça pequenas mudanças, reduza o excesso de cafeína, substitua alimentos processados por opções mais naturais, coma com moderação e intenção. Não se alimente por hábito, mas com consciência. Observe como cada decisão afeta sua energia e seu estado mental, não por obrigação, mas porque você entenderá que a verdadeira tranquilidade surge quando corpo e mente estão em harmonia. E essa harmonia começa com o que você escolhe consumir todos os dias. Número 7. O poder do riso como gatilho para a calma. O riso é mais do que uma simples reação emocional. É uma ferramenta de transformação, um mecanismo natural do corpo para liberar tensão e restaurar o equilíbrio mental. Os estoicos entendiam que o sofrimento não vem dos eventos em si, mas da forma como os interpretamos. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos afeta, mas como percebemos o que acontece. Se você consegue encontrar humor em uma situação difícil, automaticamente reduz o peso emocional e ganha distância do problema. O riso não é uma distração, é uma estratégia para recuperar o controle da mente. Quando você está tenso ou ansioso, o corpo ativa a resposta de luta ou fuga, a respiração acelera, os músculos ficam rígidos e a mente entra em estado de alerta constante. Se não encontra uma forma de liberar essa tensão, a ansiedade se acumula e prejudica o foco, as decisões e o bem-estar. Marco Aurélio escreveu que a mente se adapta e transforma qualquer obstáculo em benefício próprio. O riso é uma dessas adaptações, um lembrete de que nem tudo é tão grave quanto parece, de que a vida continua e de que sempre é possível ver as coisas com mais leveza. O humor é flexibilidade mental. A rigidez torna você frágil diante da adversidade, enquanto a capacidade de rir de certas situações dá poder sobre elas. Não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com menos peso. Se você consegue rir de seus próprios erros, evita cair na autocomiseração. Se encontra humor em um dia difícil, reduz o impacto do estresse. Os estoicos praticavam o desapego emocional não para serem frios, mas para não serem dominados pelas emoções. O riso é uma forma de desapego porque permite ver as coisas com distância e sem dramatismo desnecessário. A ciência confirma o impacto positivo do riso no corpo e na mente. Rir ativa o sistema parasimpático, responsável pela recuperação e pelo relaxamento. Libera endorfinas, reduz o cortisol e melhora a circulação, criando uma sensação imediata de alívio. É como um reinício natural para a mente, uma pausa real no ciclo do estresse. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dure, mas sim como é interpretada. Parte de interpretar bem a vida é aprender a não levar tudo tão a sério. Uma pessoa constantemente preocupada acumula tensão física e mental, e se não encontra formas de liberá-la, verá sua saúde e seu bem-estar comprometidos. Introduzir momentos de humor cria equilíbrio. O riso interrompe o ciclo do estresse e oferece uma pausa necessária. Um simples sorriso, uma piada ou uma lembrança engraçada podem mudar completamente a forma como você encara o dia. O riso também fortalece relações. Compartilhar um momento de humor cria conexão imediata, dissolve tensões e estreita laços, mesmo em tempos difíceis. Os estoicos sabiam que a serenidade não vem de evitar problemas, mas de enfrentá-los com uma mente equilibrada, e o riso é um dos caminhos mais eficazes para isso. Não é evasão, é reafirmar que, independentemente do que aconteça, você sempre pode escolher como responder.
Se sentir que a ansiedade e a preocupação estão dominando, encontre formas de trazer riso para o dia a dia. Não se trata de forçar felicidade, mas de criar espaço para momentos de leveza, seja assistindo algo engraçado, lembrando de uma boa história ou apenas sorrindo diante do absurdo de certas preocupações. Muitas vezes, ao olhar para trás, você percebe que aquilo que tirou seu sono não era tão importante. O riso oferece essa perspectiva no presente. A calma nem sempre vem da seriedade ou da meditação profunda, às vezes, o que mais precisamos é de um instante de leveza. Não subestime o poder do riso como ferramenta de equilíbrio. Se você consegue rir no meio do caos, significa que o caos não tem controle sobre você. E isso é força pura. O riso não é fraqueza, é resiliência, é a prova de que, apesar de tudo, você continua escolhendo aproveitar a vida. Número 8. Identificar e gerenciar os gatilhos. Os gatilhos emocionais são armadilhas mentais que nos fazem reagir sem perceber. Não é a situação em si que nos perturba, mas a interpretação que fazemos dela. Epicteto dizia que as pessoas não se perturbam pelos acontecimentos, mas pela opinião que têm sobre eles. Um som, uma palavra, um olhar, uma música, uma lembrança, qualquer coisa pode ser um gatilho se estiver associada a uma experiência negativa do passado. Se não temos consciência disso, acabamos reagindo de forma automática, levados por emoções que parecem inevitáveis. Imagine que, um dia, alguém fala com você em um tom semelhante ao de uma pessoa que no passado o tratou mal. Sem pensar, seu corpo se tensiona, você sente raiva ou ansiedade. Sua mente não avaliou a situação presente, apenas reviveu uma lembrança e disparou uma resposta emocional. Isso acontece o tempo todo, um comentário que lembra uma crítica da infância, um lugar que traz de volta uma memória dolorosa, uma situação que reativa um medo antigo. Marco Aurélio nos ensinou que a mente tem o poder de reinterpretar qualquer experiência. Se você se agarra à serenidade interna, nada poderá perturbá-lo. Quando não identificamos nossos gatilhos, tornamo-nos escravos das nossas reações e nosso estado emocional passa a depender do que acontece ao nosso redor. Mas se observamos com atenção, podemos começar a reconhecer padrões por que certas situações nos afetam mais do que outras. Por que uma crítica dói tanto para alguns, enquanto para outros não significa nada? Por que certos momentos do dia geram ansiedade sem razão aparente? Não é a realidade que tem poder sobre você, é a sua interpretação dela. E essa interpretação pode mudar. Quando você reconhece um gatilho, deixa de agir no automático e começa a assumir o controle. Na próxima vez que sentir uma reação emocional intensa, em vez de se deixar arrastar, pare, respire e pergunte: estou reagindo ao que está acontecendo agora ou a uma lembrança do passado? Muitas vezes, perceberá que o que sente está mais ligado a uma ferida antiga do que ao momento presente, e ao reconhecer isso, a intensidade da emoção diminui. Os estoicos praticavam a autodisciplina mental para não serem escravos de seus impulsos. Não evitavam a dor ou as emoções, mas não permitiam que elas os controlassem. Quando você reconhece um gatilho, pode preparar uma resposta diferente. Se sabe que certas palavras o afetam, trabalhe para reinterpretá-las. Se determinados contextos provocam ansiedade, exponha-se a eles de maneira consciente, em vez de evitá-los. O problema não é o gatilho em si, mas a forma como você o gerencia. A calma não é a ausência de emoções, e sim a capacidade de senti-las sem perder o controle. Um gatilho pode ser ativado, mas isso não significa que você precise reagir imediatamente. É possível observá-lo, analisá-lo e escolher como responder. Epicteto ensinava que a liberdade real não está no que é externo, mas na capacidade de controlar a própria mente.
Você não pode impedir que os gatilhos existam, mas pode fazer com que deixem de ter poder sobre você. Ao aprender a gerenciá-los, deixa de ser vítima das circunstâncias, já não se abala com comentários insignificantes, não reage com raiva a provocações desnecessárias, não permite que um pequeno incômodo arruine seu dia. Você assume o controle e, ao fazer isso, descobre que a paz interior não depende do mundo exterior, mas de como escolhe interpretá-lo. O verdadeiro poder está na pausa entre o estímulo e a resposta. Nessa pausa, você pode escolher entre reagir de forma impulsiva ou responder com sabedoria. Ao escolher a segunda opção, a vida deixa de parecer uma luta constante e se transforma em um exercício de autocontrole e clareza. O que antes o afetava agora se torna apenas uma oportunidade para praticar a força mental, e essa é a verdadeira liberdade. Número 9. O pensamento positivo sobre o que é, não sobre o que foi. O passado é uma âncora quando você se apega a ele. O que foi já não existe, mas se continua revivendo na mente, você o arrasta para o presente e o transforma na sua realidade. Epicteto dizia que existe apenas uma forma de felicidade: deixar de se preocupar com o que está fora do nosso controle. E o passado, por definição, é justamente aquilo que você nunca poderá mudar. Se continua pensando no que não deu certo, nos fracassos, nos erros, está dando poder a algo que já não tem existência real. Quando sua atenção está presa ao que foi, repete os mesmos padrões indefinidamente, não porque o destino tenha decidido assim, mas porque sua mente permanece no mesmo ciclo. A vida não muda quando você espera que ela muda quando você decide mudar sua forma de pensar. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se seus pensamentos estão ancorados ao passado, suas ações também estarão. Mas se concentra a mente no que é possível agora, no que pode ser feito neste momento, começa a abrir um novo caminho. Uma pessoa que fracassou no passado e acredita que sempre será assim continuará agindo como alguém destinado ao fracasso. Quem sofreu rejeições e acha que sempre será rejeitado transmitirá essa crença na postura, na atitude e na energia. Não é o passado que limita, é a obsessão com ele. Mas se em vez de se fixar no que foi, a pessoa se concentra no que quer construir, sua mente passará a operar a partir de uma nova perspectiva. E quando a mente muda, tudo muda. O pensamento positivo não é ilusão nem fuga da realidade. É a decisão consciente de não alimentar aquilo que o enfraquece. Não se trata de negar o que ocorreu, mas de não permitir que isso continue determinando sua vida. Sêneca dizia que o sofrimento futuro é desnecessário porque o presente já é suficiente para suportar. Não há motivo para trazer mais dor à sua vida relembrando o que deu errado. Foque no que pode fazer hoje para melhorar sua situação. Manter a atenção no que sempre foi só perpetua o mesmo. A vida é reflexo dos seus pensamentos e ações. Se todos os dias lembra que não conseguiu algo, reforça essa crença e age de modo a confirmar essa realidade. Mas se começa a imaginar-se em um estado diferente, com uma atitude nova e oportunidades à frente, passa a programar a mente para buscar soluções, não desculpas. Marco Aurélio sabia disso quando escreveu: "Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela." Deixar o passado ir não significa esquecer, significa soltar o apego ao que já não serve, aceitar o que foi, aprender com isso e usar como combustível para seguir em frente. Se sempre que pensa no passado, sente dor ou frustração, pergunte-se: como posso usar isso a meu favor? Em vez de ver o passado como um peso, transforme-o em lição. Você não é a mesma pessoa que foi. Cada dia é uma nova chance de escolher de maneira diferente,
Quando muda o foco para o presente e o futuro, instala-se a calma mental. Você deixa de lutar contra o que foi, para de desperdiçar energia com lembranças inúteis e ganha clareza, direção e propósito. A vida segue adiante e você segue com ela. A ansiedade pelo que foi desaparece porque entende que o único real é o que está acontecendo agora. Não permita que sua mente seja prisioneira do passado. Foque no que deseja construir, no que está sob seu controle. Sempre que ela tentar arrastá-lo de volta ao que não funcionou, lembre-se: olhar para trás não muda nada. O que muda tudo é a forma como você decide pensar hoje. E essa decisão, momento a momento, é o que transforma a sua vida. Número 10. A calma vem de soltar o controle. A obsessão por controlar tudo ao nosso redor é uma das principais causas de ansiedade. Epicteto dizia que a felicidade e a liberdade começam com a compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. No entanto, a maioria das pessoas gasta energia tentando controlar o incontrolável, a opinião dos outros, os resultados das próprias ações, as reações alheias, os eventos inesperados, e ao fazer isso, se esgota emocionalmente. A calma não se encontra no controle absoluto, mas em soltar a necessidade de que tudo saia exatamente como desejamos. Tentamos controlar nossos relacionamentos, acreditando que, se dissermos as palavras certas ou agirmos de determinada forma, poderemos influenciar como os outros nos tratam. Tentamos controlar nosso trabalho, garantindo que ele seja sempre estável e que nada ameace nossa posição. Tentamos controlar o futuro, eliminando toda incerteza e garantindo que tudo ocorra conforme o planejado. Mas a realidade é que a vida não funciona assim. A incerteza é parte da existência e lutar contra ela só gera frustração. Marco Aurélio escreveu que, se algo o perturba, não é o fato em si que o inquieta, mas o julgamento que você faz sobre ele. O problema não é que as coisas sejam incertas, mas o desejo de que não sejam. Quando você tenta controlar tudo, vive em constante tensão, cada imprevisto parece uma ameaça, cada erro se transforma em catástrofe, cada opinião alheia afeta mais do que deveria, e no fim, apesar de todo o esforço, não há controle absoluto sobre nada. As pessoas continuarão pensando o que quiserem, o futuro continuará incerto e mudanças inesperadas continuarão acontecendo. A solução não é lutar contra isso, mas aceitar, não como resignação, e sim como sabedoria para focar no que realmente vale sua energia. Há coisas que estão sob seu controle, seus pensamentos, suas decisões, a forma como reage ao que acontece. Se alguém o trata mal, você não pode controlar a atitude dessa pessoa, mas pode decidir se vai permitir que isso o afete. Se um plano não sai como esperado, não pode mudar o passado, mas pode escolher como se adaptar. Se enfrenta uma situação difícil, não pode fazê-la desaparecer magicamente, mas pode controlar como vai lidar com ela. A chave está em soltar a obsessão pelo que não pode controlar e redirecionar sua energia para o que pode. Quando começa a deixar ir o que está fora do seu alcance, sente uma liberação imediata. Não carrega mais a responsabilidade de fazer com que tudo funcione perfeitamente. Não vive mais com a ansiedade de que tudo aconteça conforme o planejado. Percebe que a incerteza não é inimiga, mas uma parte natural da vida. Sêneca dizia que a natureza não nos deu um corpo indestrutível nem um espírito imortal, mas a capacidade de resistir. E parte dessa resistência é aprender a fluir com o que não pode ser mudado, em vez de se desgastar tentando alterá-lo. A calma vem de aceitar que nem tudo depende de você. É parar de lutar contra a realidade e começar a trabalhar com ela.
Em vez de desperdiçar tempo se preocupando com o futuro, você o utiliza para se preparar. Em vez de se agarrar a pessoas ou situações incontroláveis, concentra-se em melhorar a própria vida. Em vez de reagir com frustração ao inesperado, pergunta-se: o que posso fazer com isso? A mentalidade muda completamente quando você deixa de ver a incerteza como um problema e passa a vê-la como oportunidade para praticar a flexibilidade mental. O verdadeiro poder não está em controlar tudo ao seu redor, mas em controlar a sua reação ao que acontece. Quando entende isso, deixa de se desgastar emocionalmente com o que não pode mudar, torna-se mais leve, mais adaptável e mais focado no que realmente importa. É nesse momento que descobre que a calma não é um estado alcançado quando tudo está sob controle, a calma é um estado que você escolhe quando decide soltar o que nunca esteve em suas mãos. Número 11. Canalizar a energia negativa de forma produtiva. As emoções negativas são inevitáveis. Raiva, frustração e decepção vão aparecer na sua vida. Mas o que você faz com elas é o que realmente importa. Epicteto dizia que não podemos escolher as circunstâncias externas, mas podemos escolher como reagimos a elas. A maioria das pessoas reage de forma automática quando sente raiva ou frustração, seja explodindo contra os outros ou acumulando essa energia de maneira destrutiva. Os estoicos entendiam que as emoções não são o problema. O problema é a forma como as utilizamos. Imagine um homem que tem um dia ruim no trabalho. O chefe o critica, um projeto não sai como esperado e ele sente que nada está sob seu controle. A reação automática seria descarregar a frustração batendo na mesa, reclamando ou discutindo com alguém. Mas em vez disso, ele decide canalizar essa energia para algo produtivo, sai para correr e liberar a tensão física, escreve ideias para melhorar o projeto ou investe tempo em uma atividade que o fortaleça em vez de enfraquecê-lo. A raiva não desaparece imediatamente, mas nesse processo, em vez de destruir, ele constrói. Raiva e frustração contêm uma enorme quantidade de energia, uma força poderosa que, se mal administrada, pode levar a decisões impulsivas e conflitos desnecessários. Mas, se bem canalizada, pode ser a faísca para a criatividade, a disciplina e a ação. Marco Aurélio escrevia em seu diário como uma forma de processar pensamentos e emoções sem deixar que eles o dominassem. Ele sabia que a mente precisa de uma válvula de escape que não seja o caos ou a reatividade. Quando você transforma uma emoção negativa em ação produtiva, está treinando sua mente para não ser escrava dos próprios impulsos. Se a frustração o invade, use essa energia para fortalecer o corpo com exercício físico. Se a raiva o consome, transforme-a em disciplina para trabalhar no que realmente importa. Se a decepção o atinge, use-a como motivação para aprender algo novo, em vez de lamentar o que não deu certo. Sêneca dizia que as dificuldades fortalecem a mente assim como o trabalho fortalece o corpo. A chave não é evitar as emoções, mas convertê-las em ferramentas para o crescimento. Quando canaliza sua energia para algo construtivo, evita reações impulsivas que depois podem gerar arrependimento. Quantas vezes você já disse ou fez algo no calor da raiva, apenas para perceber depois que não valia a pena? A calma não significa reprimir o que sente, mas aprender a direcionar suas emoções para que não o sabotem. Em vez de ver a raiva como inimiga, use-a como combustível para avançar. Emoções negativas não são más em si, são sinais. A frustração pode indicar que algo na sua vida precisa mudar. A raiva pode lembrá-lo de que há algo importante que precisa ser enfrentado. A tristeza pode ser uma oportunidade para refletir e reajustar o rumo.
Mas se você apenas se deixa arrastar por elas, sem dar direção, transformam-se em obstáculos em vez de ferramentas. O sucesso pessoal e a tranquilidade mental dependem da sua capacidade de gerenciar a energia interna. Você não precisa estar sempre em um estado de calma absoluta, mas precisa controlar como usa sua força emocional. Não permita que a raiva leve a ações destrutivas. Não deixe que a frustração o paralise. Não desperdice sua energia com queixas e conflitos sem sentido. Pegue o que sente e transforme em algo útil. Use a energia negativa para impulsionar sua melhora, para focar no que realmente importa. Quando aprende a canalizar suas emoções, em vez de ser dominado por elas, a calma se torna uma consequência natural, não porque você deixou de sentir, mas porque aprendeu a transformar o que sente em algo que o fortalece, em vez de enfraquecê-lo. Número 12. Mudar o foco e o ritmo do pensamento. Uma mente acelerada é uma mente sem controle. Quando os pensamentos disparam sem pausa, a ansiedade aumenta, a reatividade emocional assume o comando e as decisões se tornam impulsivas. Não é o mundo exterior que gera estresse, mas a velocidade com que interpretamos os acontecimentos. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos afeta, mas a forma como o interpretamos. Mas, se a mente está em constante pressa, não há espaço para interpretar nada com clareza. Em vez de refletir, você reage, em vez de decidir, age por impulso, e isso, com o tempo, gera mais problemas do que resolve. Quando os pensamentos estão rápidos demais, a mente entra em estado de reatividade, cada pequeno contratempo parece maior do que é, um simples atraso vira motivo de frustração. Um comentário sem importância se sente como um ataque e qualquer incerteza se amplifica. É um ciclo vicioso. O pensamento acelerado alimenta a ansiedade e a ansiedade acelera mais o pensamento. Marco Aurélio praticava a introspecção justamente para evitar esse estado. Escrevia todas as manhãs e noites, observando seus pensamentos e treinando a mente para não se deixar arrastar pela inércia emocional. Mudar o ritmo do pensamento não significa pensar menos, mas pensar melhor. É dar-se tempo para avaliar uma situação antes de reagir. Nem tudo merece uma resposta imediata. Nem tudo é tão urgente quanto parece. A pressa é inimiga da clareza. Sêneca dizia que a pressa é inimiga do bom julgamento. Se você se dá o tempo de observar um problema antes de responder, muitas vezes percebe que a solução é mais simples do que parecia inicialmente. Mas, se permite que a velocidade mental assuma o controle, o problema se amplifica e parece maior do que realmente é. Quando treina sua mente para desacelerar, começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Descobre padrões de pensamento que o mantinham preso à ansiedade. Reconhece emoções antes que se transformem em reações impulsivas. Aprende a lidar melhor com o estresse. Isso não significa ignorar as emoções, mas dar-lhes o tempo necessário para processá-las antes de agir. A sociedade moderna incentiva a velocidade, tudo é imediato, tudo é urgente. Redes sociais, notícias, notificações constantes, pressão para responder rápido. Mas os estoicos entendiam que a verdadeira força está na paciência, em manter distância antes de agir, em não se deixar levar pela pressão do momento. Você não precisa responder a tudo na hora. Não precisa tomar decisões apressadas. Pode pausar, respirar e depois decidir. Quando desacelera o pensamento, evita a sobrecarga mental. Não enche sua mente de preocupações desnecessárias. Não se deixa aprisionar pela pressa. Passa a lidar com as coisas uma de cada vez, com a certeza de que pensar com calma é mais eficiente do que agir apressadamente. Se algo requer sua atenção, você enfrenta com clareza. Se uma emoção surge,
Dá espaço a ela sem permitir que controle sua reação. Pensar mais devagar não significa ser menos eficiente, mas ser mais preciso. Um momento de pausa antes de responder pode evitar uma discussão desnecessária. Um minuto de reflexão antes de agir pode poupar meses de arrependimento. A paciência não é inação, é inteligência. Se treinar sua mente para desacelerar, notará uma mudança imediata na vida. A ansiedade diminui porque você para de reagir a cada pensamento como se fosse uma emergência. A calma aumenta porque aprende a ver as coisas em sua verdadeira proporção. A clareza se instala porque sua mente já não está saturada de pensamentos impulsivos. A calma não é um destino a ser alcançado com esforço, mas um hábito que se desenvolve com prática. Não permita que a velocidade do mundo dite o ritmo da sua mente. Decida pensar com clareza, porque quando controla seus pensamentos, controla sua vida, e quando consegue isso, a serenidade deixa de ser um conceito e se torna seu estado natural. Número 13. Desenvolva uma mentalidade de desapego. O desapego não significa indiferença, nem que nada lhe importe, nem que você deixe de sentir. Significa aprender a observar as emoções sem permitir que elas o controlem. Epicteto dizia que não é o que lhe acontece que o perturba, mas a opinião que tem sobre isso. Quando você se apega demais a uma emoção ou a um resultado, torna-se prisioneiro deles. Se as coisas não saem como espera, frustra-se. Se alguém não reage como queria, fica com raiva. Se o futuro é incerto, enche-se de ansiedade. Mas quando pratica o desapego, passa a ver as coisas de uma perspectiva mais ampla e toma decisões melhores. Imagine-se numa entrevista de emprego ou numa conversa difícil. A pressão acelera seu coração, enche sua mente de dúvidas e deixa a ansiedade assumir o controle. Você está tão preso à ideia de que tudo precisa sair perfeito que analisa cada palavra em excesso, teme errar, teme não causar a impressão certa. Mas se nesse momento se lembra de que o resultado não está totalmente nas suas mãos, que o único controle que tem é sobre sua atitude e sua preparação, começa a relaxar. Deixa de depender da validação externa e passa a confiar no próprio esforço. Nos conflitos, o apego emocional leva a reações impulsivas. Alguém diz algo que você não gosta e você responde sem pensar. Um problema surge e você o toma como ataque pessoal. Mas se pratica o desapego, cria distância antes de reagir, em vez de responder com raiva, observa a situação, em vez de tomar tudo como ofensa, avalia se realmente vale gastar energia com aquilo. Marco Aurélio dizia: escolha não ser ferido e não será. Quando você deixa de se agarrar a cada pequena emoção negativa, deixa também de ser vulnerável aos altos e baixos da vida. O desapego não significa evitar sentimentos, mas compreender que você não é suas emoções. É possível sentir ansiedade sem agir pelo medo, sentir raiva sem transformá-la em agressão, sentir tristeza sem se afundar nela. A chave é observar essas emoções como nuvens no céu. Elas surgem, se movem e eventualmente desaparecem. Se você se apega a elas, transforma-as em tempestades internas. Ao separar-se emocionalmente de uma situação, ganha clareza. Passa a ver as coisas como realmente são, sem a distorção dos medos ou expectativas. A ansiedade diminui porque você já não se fixa no que não pode controlar. Os relacionamentos melhoram porque você não reage de maneira exagerada. As decisões tornam-se mais racionais, pois já não são movidas pelo ego ou pela insegurança. Não se trata de apagar as emoções, mas de não deixar que elas comandem sua vida. Um estoico não é frio ou insensível. É alguém que sente profundamente, mas não se deixa arrastar pelas próprias emoções.
Sêneca dizia que o homem sábio não se deixa levar pelo sofrimento, mas o utiliza. Cada emoção tem um propósito, mas apenas se for conduzida com sabedoria. O desapego traz liberdade. Você deixa de ser escravo dos seus medos, dos seus desejos e da necessidade de aprovação. Não precisa mais que tudo saia de determinada forma para estar em paz. Aprende a fluir com a vida em vez de resistir a ela. Quando algo não funciona, em vez de se agarrar, solta e segue em frente, entendendo que o único bem que realmente possui é a sua mente e a sua reação às circunstâncias. A calma vem de soltar. Quando deixa de lutar contra o que não pode mudar, foca sua energia no que está ao seu alcance. Quando para de tomar tudo como ataque pessoal, descobre que muitas coisas não merecem sua angústia. Quando vê as emoções como visitantes temporários e não como senhores do seu destino, encontra a verdadeira serenidade, não porque o mundo seja perfeito, mas porque você aprendeu a navegá-lo com uma mente livre. Número 14. A gratidão transforma a perspectiva. A gratidão é uma ferramenta poderosa para transformar a forma como você experimenta a vida. Não se trata apenas de estar grato pelo que é bom, mas de aprender a ver valor no que é difícil, inesperado ou aparentemente um obstáculo. Epicteto dizia: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como acontecem, e sua vida fluirá com serenidade. A gratidão não é ignorar os problemas, e sim aprender a encontrar a lição dentro deles. Quando você enfrenta uma rejeição, um fracasso ou um contratempo, a reação inicial pode ser frustração ou desânimo. Talvez sinta que as coisas não estão saindo como deveriam, que a vida está sendo injusta. Mas se parar um momento para refletir e buscar o que essa situação está tentando ensinar, começará a mudar sua perspectiva. Aquilo que parecia um obstáculo pode ser, na verdade, uma redireção, o que parecia uma perda pode ser um espaço para crescer. Marco Aurélio escrevia em seu diário sobre a importância de aceitar cada momento como ele é, porque nessa aceitação está a verdadeira liberdade. Gratidão não significa conformar-se nem aceitar passivamente tudo o que acontece, mas reconhecer que até nos momentos mais difíceis há algo a aprender. A vida nem sempre dá o que você quer, mas sempre dá o que precisa para se fortalecer. Uma rejeição obriga a melhorar. Um fracasso mostra o que deve ser ajustado. Uma perda ensina o valor do que se tem. Se você consegue agradecer até pelas dificuldades, nada será capaz de derrubá-lo. Treinar a mente para encontrar o lado positivo em qualquer situação desenvolve resiliência. Você não se deixa arrastar pela negatividade, porque sabe que tudo tem um propósito. Sêneca dizia: um bom caráter se forma com poucos golpes do destino, um grande caráter com muitos. Cada desafio superado fortalece a mente e o espírito. Mas, se você foca apenas no que perdeu, perde também a oportunidade de crescer. A gratidão ativa uma mentalidade positiva, ajudando a enxergar além do problema imediato e a focar no que pode ganhar com a experiência. Praticá-la regularmente muda a forma como você encara a vida. Se todos os dias reservar um momento para reconhecer algo pelo qual é grato, mesmo nos dias mais difíceis, começará a treinar sua mente para focar no que tem e não no que falta. Não se trata de forçar-se a ser positivo o tempo todo, mas de escolher ver a realidade com uma perspectiva mais ampla. A calma surge quando você deixa de resistir ao que já é e começa a valorizá-lo. Isso não significa que pare de lutar por melhorias, mas que aceita o momento presente como parte do processo. Quando se concentra no que está sob seu controle e agradece por cada oportunidade de aprendizado, o estresse diminui e a paz interior se fortalece. A gratidão é um hábito, não uma reação automática. É possível treinar-se para encontrar o lado bom até nos momentos difíceis. Pergunte-se: o que esta situação está tentando me ensinar? Como posso usar isso para crescer?
Quando começa a ver a vida dessa maneira, descobre que, não importa o que aconteça, sempre há algo pelo qual ser grato. Nesse momento, a ansiedade e o medo perdem força sobre você. Você não precisa que tudo saia perfeito para sentir paz. Só precisa mudar a forma como interpreta o que acontece. A gratidão oferece essa capacidade. É a chave para transformar cada experiência em uma oportunidade. É a diferença entre uma vida cheia de queixas e uma vida cheia de crescimento. E quando adota essa mentalidade, percebe que a felicidade não está no que possui ou conquista, mas em como escolhe enxergar cada dia. Número 15. O poder da conexão social para melhorar o bem-estar cerebral. A conexão humana é uma das chaves mais importantes para manter a mente em equilíbrio. Não importa o quanto você seja mentalmente forte, o isolamento prolongado pode se tornar um peso difícil de suportar. Epicteto dizia que o homem não se preocupa tanto com os problemas reais, mas com a ansiedade imaginada sobre eles. Quando você se isola, sua mente começa a amplificar preocupações, criando um ciclo de estresse e ansiedade que poderia ser dissipado com uma simples conversa ou um momento compartilhado com alguém de confiança. O estresse e a sobrecarga mental frequentemente levam ao fechamento emocional, fazendo você acreditar que precisa resolver tudo sozinho. Mas o ser humano não foi feito para viver isolado. A neurociência mostra que as relações sociais ativam a resposta parasimpática, a parte do sistema nervoso responsável por relaxar o corpo e restaurar energia. Um abraço, uma conversa sincera ou simplesmente a presença de alguém que o escuta podem reduzir os níveis de cortisol e acalmar a mente. Marco Aurélio compreendia isso quando escreveu: "Se você acorda com a ideia de que nasceu para ajudar os outros, tudo fará sentido." Quando você se sente isolado, o estresse se multiplica. A falta de conexão social faz com que os problemas pareçam maiores do que realmente são. Sem alguém para compartilhar seus pensamentos, a mente tende a exagerar preocupações, tornando-as mais pesadas do que deveriam ser. As relações significativas não apenas oferecem apoio emocional, mas também perspectiva. Conversar com alguém de confiança ajuda a enxergar as coisas por outro ângulo, reduz a carga mental e permite encontrar soluções com mais clareza. Os estoicos valorizavam a comunidade. Não buscavam isolamento total, mas sim o equilíbrio entre introspecção e interação social. Sêneca dizia: "Não existe prazer em possuir algo sem ter com quem compartilhar." A felicidade e o bem-estar mental se fortalecem quando compartilhamos experiências, quando apoiamos e somos apoiados. Não é sobre estar cercado de muitas pessoas, e sim sobre construir conexões genuínas que realmente tragam valor e fortaleçam seu bem-estar. Relações de qualidade têm impacto profundo na estabilidade emocional. Você não precisa de grandes gestos ou conversas profundas o tempo todo. Às vezes, um café com um amigo, uma conversa breve com um familiar ou até compartilhar uma risada podem mudar completamente seu estado mental. Interações diárias simples acumulam benefícios para o bem-estar, reduzindo a ansiedade e promovendo a calma. Se sentir que o estresse ou a ansiedade estão no controle, reflita sobre o seu nível de conexão social. Você tem se isolado? Tem negligenciado suas relações? A solução nem sempre está em mais introspecção, mas em sair da própria mente e se conectar com outras pessoas. A chave está na qualidade, não na quantidade. Não se trata de encher a agenda com encontros superficiais, mas de nutrir relações que realmente tragam calma e equilíbrio à sua vida. Quando mantém laços próximos e compartilha suas dificuldades, o estresse perde intensidade, não porque os problemas desapareçam, mas porque você os enfrenta com uma mentalidade mais forte e equilibrada.
As emoções se regulam naturalmente quando existe um círculo de apoio. Isso não significa depender totalmente dos outros, mas reconhecer que o bem-estar não é um processo solitário. O sucesso, tanto pessoal quanto profissional, está ligado à qualidade das relações que você constrói. A estabilidade mental não está no isolamento total, mas em saber quando buscar apoio e quando oferecê-lo. A verdadeira força não é fazer tudo sozinho, mas reconhecer que dividir o peso torna a caminhada mais leve. Marco Aurélio entendia que cada interação é uma oportunidade de crescer e fortalecer o caráter. Cultivar relações significativas é uma das formas mais eficazes de reduzir o estresse, melhorar a resiliência e manter a calma sob pressão. A conexão humana é um lembrete de que você não está sozinho, de que sempre há alguém disposto a ouvir, de que a vida se torna mais clara quando compartilhada. A mente em calma não é a que se isola, mas a que encontra equilíbrio entre reflexão e conexão.